Vou preparar o início do guião em formato reutilizável. Como pediste um texto de 30, 50 minutos, isso ficará bastante longo e provavelmente precisará de ser entregue em várias partes. Imagina por um segundo que és treinador de um grande clube europeu. Tens milhões para gastar. Podes escolher qualquer guarda-redes do mundo. E alguém te apresenta um francês de apenas 1,80 m. Pequeno para os padrões modernos. Careca. Fumador. Impulsivo. Capaz de fazer uma defesa impossível num minuto e oferecer um golo ridículo no minuto seguinte. Tu contratavas esse homem? Provavelmente não. Mas esse homem ganhou a Liga dos Campeões. Foi campeão do mundo. Foi campeão da Europa. Conquistou a Premier League 2 vezes. E transformou-se num dos guarda-redes mais carismáticos, loucos e inesquecíveis da história do futebol. O seu nome era Fabien Barthez. E a sua história parece ter sido escrita por um argumentista apaixonado por adrenalina. Porque Barthez nunca quis ser apenas um guarda-redes. Ele queria ser um espetáculo. Queria desafiar regras. Queria jogar futebol como se a vida fosse demasiado curta para ter medo. E foi exatamente isso que fez. Durante anos, enquanto milhares de guarda-redes permaneciam colados à linha de baliza, ele saía da área, driblava avançados, arriscava passes impossíveis e fazia os adeptos prenderem a respiração a cada lance. Às vezes era um gênio. Outras vezes parecia completamente louco. Mas indiferente? Nunca. Ninguém conseguia ficar indiferente a Fabien Barthez. Porque ele era futebol em estado puro. Sem filtros. Sem medo. Sem travões. Mas para percebermos como nasceu esta figura quase lendária, precisamos de voltar muitos anos atrás. Ao sul de França. Longe dos grandes estádios. Longe dos holofotes. Numa pequena cidade chamada La Villette. Ali nasceu Fabien Barthez. E curiosamente, o futebol nem sequer era a principal paixão da família. O desporto rei daquela casa era o rugby. O pai, Alain Barthez, tinha representado a seleção francesa. Era um atleta respeitado. Todos imaginavam que o filho seguiria o mesmo caminho. Mas Fabien tinha outros planos. Apaixonou-se pela bola redonda. E desde cedo mostrou uma personalidade impossível de controlar. Era irreverente. Competitivo. Adorava arriscar. E tinha uma confiança absurda. Mesmo quando todos lhe diziam que não tinha altura suficiente para ser guarda-redes. Na academia do Toulouse, os treinadores olhavam para ele com dúvidas. 1,80 m. Hoje isso já parece pouco. Nos anos 90, para um guarda-redes de topo, era quase uma sentença. Muitos acreditavam que nunca chegaria ao mais alto nível. Mas Barthez tinha algo impossível de medir. Reflexos de gato. Uma impulsão impressionante. E uma calma desconcertante. Parecia que nada o afetava. Nem a pressão. Nem os erros. Nem as críticas. Em 1991 estreou-se pela equipa principal do Toulouse. Fez um jogo sem sofrer golos. Era apenas o começo. Porque um ano depois apareceu uma oportunidade gigantesca. O Marselha bateu à porta. Naquela altura, o Marselha era um colosso. Uma superpotência francesa. Repleto de estrelas. Um clube ambicioso. E no meio de tantos craques apareceu um jovem guarda-redes de 21 anos. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. A temporada de 1992 e 1993 entrou para a história. O Marselha chegou à final da Liga dos Campeões. Do outro lado estava o temível Milan de Fábio Capello. Uma equipa quase invencível. Favorita absoluta. Mas naquela noite aconteceu algo extraordinário. Fabien Barthez fez o jogo da sua vida. Parecia prever cada movimento. Interceptava cruzamentos. Voava entre os postes. Fazia defesas inacreditáveis.
Os jogadores do Milan atacavam. Ele respondia. Tentavam novamente. Ele voltava a aparecer. Até que Basile Boli marcou. 1-0. O Marselha venceu. E Barthez tornou-se o guarda-redes mais jovem de sempre a conquistar a Liga dos Campeões naquela época. O rapaz considerado pequeno demais tinha chegado ao topo da Europa. Mas a felicidade durou pouco. Dias depois explodiu um dos maiores escândalos do futebol francês. O presidente Bernard Tapie foi acusado de corrupção. O Marselha foi castigado. Perdeu títulos. Foi afastado de competições. E acabou despromovido para a segunda divisão. O clube mergulhou no caos. As estrelas fugiram. Uma após outra. Todos procuravam salvar a própria carreira. Mas Barthez tomou uma decisão surpreendente. Ficou. Não exigiu transferência. Não abandonou o barco. Permaneceu ao lado do clube quando tudo parecia perdido. Foi uma escolha emocional. Uma escolha de caráter. Jogou nos campos difíceis da segunda divisão. Lutou. Ajudou o Marselha a regressar à elite. E só depois decidiu partir. Mas a sua história estava apenas a começar.